Boa noite. Boa noite quem chega. Aqui estou eu, mais uma vez, para conversar. Aqueles que estão chegando, por favor, se manifestem. Me diga aí como é que está o som por aí. Deixa eu ver aqui minha imagem, como é que tá. Limpar a imagem. Melhorou um pouco. Deixa eu ver. Lene Félix Terrão. Boa noite. Tudo bem? Por aí? Como é que tá o som, Lene Félix? Fala para nós. Oi, Márcia Nunes. Como é que estão as coisas? Luciana Amaro, Newton Lucas, Gisele Aparecida, Lene Félix Terrão, Márcia Nunes. E muito bem, Sueli Siqueira, Keller Petrin, e assim vai por aí afora. Eu tô chegando aqui, são 19 horas e 1 minuto aqui no Brasil. E tá bem tarde essa hora em Portugal, em Moçambique. Lá fora, né? O pessoal que me assiste lá fora do país, essa hora lá é bem tardão, né? Tá quase na hora de dormir. Ou já passou da hora de dormir. Oi, Jéssica Martins, você tá beleza pura? Ah, eu tô uma beleza também por aqui. Tá tudo muito bem. Hoje eu tô com um assunto bem diferente para conversar com este povo nosso. E eu confesso que aquele assunto que a gente fala assim, mexer com crenças, né? Eu não tô aqui nesse mundo para mexer com crença de ninguém, não. Mas vivemos num mundo que mexer com crença quase que tá virando bagunça, né? Todo mundo mexe com crença. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não pode falar dessas coisas não, que você tá mexendo com as religiões. Ah, mas você não pode falar isso não, que você tá falando das religiões. Olha, eu não tô falando de religião nenhuma não, tá? Porque esse negócio de falar mal de religião, se eu falar que às vezes falar mal de religião é um mal das religiões, porque o que eu vejo de evangélico, de pastores falando mal da Igreja Católica não é brincadeira, falando mal da igreja. Oi, Maria Inês, hoje você tá aí, né, minha filha? Ah, que você parou, terminou o trabalho lá, voluntário, fazendo coisa boa para aquela criançada lá. Eu assisti um pedacinho da live lá, você desligou ela rápido. Eu cheguei e você já tinha ido embora. Muito bem. Mas esse negócio de mexer com crença, isso é uma coisa que ninguém precisa chegar e falar assim, Jairo, você não pode ficar falando de religião que você está falando, não. Eu estou falando isso porque alguém já andou colocando isso para mim no WhatsApp. Jairo, você parece que é doido, né? De vez em quando você fala umas coisas de religião aí, parece que você está condenando as religiões, não sei o quê, e isso vai gerar um problema para você. Olha, as religiões fazem isso também, não é? Quem com a vara mede, com a vara será medido, né? As religiões fazem isso também, né? O que eu estou cansado de ver pastores por aí criticando padres, criticando a Igreja Católica, criticando colegas de igreja, pastores entre pastores brigando qual é que sabe mais, qual é que manda mais. No meio dos padres, a mesma coisa, falando mal das igrejas evangélicas, falando mal dos espíritas. Então, na hora que chegar um Jairo doido da vida, um outro pior que o Jairo, e falar que essas igrejas estão tudo arrumando confusão, não vem achar ruim, não. Porque nós que é pequenininho aqui, não estamos arrumando confusão nenhuma. Tudo começa de cima para baixo, eles estão fazendo a bagunça aí, eu estou aqui também ajudando a fazer bagunça. Tá certo? Então, às vezes a gente faz isso, né? Dona do Campo está aí também presente aí, boa noite. Então, as pessoas às vezes falando assim, mas você está falando mal de religião? Não. Nós temos que aprender a questionar a vida. Questionar. Eu questiono tudo. Eu questiono por que tem tantas igrejas, para que essa brigaiada,
política, essa briga entre políticos, partidos políticos, essas coisas tudo, sabe? Esse negócio, eu tô do lado de cá, é aqui que tá certo, o outro. Não, do lado de cá que tá certo, vira aquele negócio todo. Mas se o bicho pegar a nível de planeta, junta todo mundo num lugar só para poder resolver a coisa, não é assim que acontece? Então, às vezes, a gente fica aí criticando, e a coisa não é bem por aí, não. Mas, questionar é diferente. É normal uma igreja evangélica, por exemplo, questionar uma igreja católica. Questionar, não é jogar pedra, não. A igreja católica questionar a igreja evangélica. Questionar, não é jogar pedra, não. Assim os políticos também, os partidos políticos, tudo, questionar. Isso é muito normal. E eu estou falando essa coisa aqui do questionar, usando essa palavra aqui, porque estou querendo falar de um tema mais aprofundado, que mexe com a existência dos seres aqui na Terra. Coisas lá do passado, que aconteceu, que foi escondido de nós, que nós estudamos muitas coisas, mas só estudamos aquilo que nos mostraram, não é? E nos ensinaram assim, isso aqui é isso aqui. Você não pode mudar isso aqui. Isso aqui, ó, isso aqui não é para ser questionado. Isso são segredos de Deus. Isso aqui é coisa do além. Isso aqui não pode mexer. Que não sei o quê. Isso é pecado tocar nesse assunto. Não pode. Que não sei o quê. Trabalharam a nossa mente para que nós ficássemos encabrestados num determinado mundo de organização, de tudo, né? Sistema, igreja, tudo. E ficassem obedecendo aquilo ali. Mas eu estou querendo colocar para questionar, porque eu questiono essas coisas, embora eu sei de coisas que eu não preciso questionar, não. Eu já sei o que é. Mas para a gente falar, afirmar uma coisa, a gente tem que chegar e colocar aquilo e falar assim, ó, você não precisa acreditar no Jairo Lúcio, não tem necessidade nenhuma. Não precisa acreditar em mim. Não precisa. Também não precisa acreditar no seu pastor, também não. E nem no padre, e nem no bispo, e nem no papa, e nem no patriarca. Não precisa acreditar em ninguém. Você precisa questionar. Questionar. Por que tem que ser assim? Se Deus é um só, por que tantas divisões? Por que tem cada um ficar puxando sardinha pro seu pão? Porque tá todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima da inocência de muita gente. E como é que faz essa inocência? Implantando uma cultura, uma coisa. Escondendo a verdade dos fatos. Então eu vou lembrar aqui de uma história bem antiga, lá do tempo dos sumérios. Então eu falo, pode pesquisar alguma coisa. Embora na internet só tem... Não dá 2% o que está na internet. O que a pessoa que você pode ir lá procurar lá não dá 2% da verdade. 98% ou mais um pouquinho está escondido de toda a humanidade. Verdade. A verdade está escondido. E nós vivemos preso numa crença ensinada por toda a sociedade que envolve o sistema dominante político abraçado com a fé, com a igreja. Criaram um mundo para nós. Mas não nos quiseram contar histórias, verdades acontecidas, fatos reais do tempo dos sumérios, do tempo dos incas, do tempo muito mais antes de Jesus. Coisas lá do passadão, dos astecas, dos maias. Não disseram, não contaram para a maioria da humanidade, para ninguém, na verdade, isso não faz parte do roteiro das escolas. Deveria ter sido feito parte do roteiro das escolas, as histórias, os acontecimentos de tudo o que aconteceu no tempo dos sumérios. Aqueles seres
extremamente inteligente, com poderes praticamente sobrenaturais, poderes de deuses, que formataram a vida naquele tempo, coisa que ninguém sabe, não foi contado. Então não estou aqui mexendo com a crença religiosa e nem com a questão política, mas eu sei que na questão política não quiseram falar sobre isto, esconderam essas histórias lá do passado. Na questão das igrejas, também não quiseram falar sobre isso, porque todos os dois lados precisavam de ter um povo tapado, sem conhecimento da verdade, para dominar, deixar o povo vulnerável. No entanto, aquele povo daquele tempo lá da época dos sumérios, dos incas, dos maias, dos astecas, foi um povo perseguido, massacrado e mortos pelo poder econômico, pelo poder da igreja na época, principalmente o poder da igreja da época. Se você mexer lá na história, você vai encontrar isso, alguma coisinha. Não encontra tudo, a verdade toda. Não vão ver tudo. Mas também não vai ver também o porquê esconderam tanta coisa. Até hoje, por que esconderam? Né? Criaram uma história, uma historinha, botou na cabeça do povo aquela historinha ficou viva ali. Então tem muita coisa que aconteceu lá no passado que as pessoas não entenderam, não sabem. E se contar hoje, para contar hoje, é complicado. Como que um padre, um pastor vai chegar na igreja e vai falar assim, ou um político vai subir no palanque e vai falar assim, ó, lá no passado nós fizemos isso, nós poderosos, nós que estávamos no poder lá no passado. Quem estava no poder fez isso no passado. Matou pessoas, escondeu a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte do contexto da espiritualidade, por incrível que pareça. Faz parte. Por que faz parte? Porque naquele tempo, muitos de nós, muitos seres humanos daquele tempo, aprenderam a ler, aprenderam a fazer trabalhos de engenharia de última linha, coisas que hoje as pessoas perguntam como pode naquele tempo, sem existir máquinas, sem existir uma tecnologia avançada, fazer uma pirâmide do Egito da vida. E fazer aqueles muros com aquelas pedras enormes, gigantescas, fazer aqueles muros grandões e grandões e grandões, sendo que não tinha uma tecnologia apropriada, cortar aquelas pedras certinho, encostar uma na outra, fazer aquela coisa bem trabalhada, igual foi feito naquele tempo. Como que aquele povo fez isso naquele tempo? Como que eles conseguiram escrever na pedra? Como que eles conseguiram escrever na pedra e deixar muita coisa por lá? Mas esconderam isso. Mas tinha pergaminhos, tinha coisa que eles escreveram no papel. As coisas daquele tempo. Eu andei falando num vídeo, eu live, não sei, um tempo atrás aí, falei que naquele tempo nós aprendemos uma cultura avançada, muito tempo depois, foi perguntado como vocês aprenderam isso aí. Aí o povo daquele tempo, nós lá naquele tempo, o povo daquele tempo falou assim, foram os homens lá do céu. Quer dizer, alguma coisa ficou escondida naquele tempo, de lá para cá. Ficou perdido no tempo, porque precisava esconder a verdade de todo mundo. Hoje, o sistema sabe, o sistema dominante sabe, as igrejas sabem. Eu falo as igrejas, mas eu falo mais as igrejas mais poderosas. As igrejas sabem que aconteceu no passado, lá no passado distante, coisas grandes, ensinamentos
ricos. O sistema dominante sabe e as igrejas sabem que esses ensinamentos foram escondidos. A prova disto aconteceu agora, pois encontraram no Mar Morto uma série de jarros com uma série de escritas, de livros e mais livros, sabe, um monte de coisas escritas que comprovam que são escritas do profeta Isaías. Coisas riquíssimas. E por que esconderam isto? Por que a igreja não contou isto para nós? Porque precisava que nós ficássemos cegos. Então criaram uma história para a gente ficar de fora. Só que o seguinte, quem aglomerou, povoou o nosso planeta, colonizou o nosso planeta, seres lá do passado, que chegaram antes dos astecas, antes dos maias, antes dos incas, que chegaram antes, que se estabeleceram aqui. Isso aconteceu? Ah, sim, aconteceu. Aconteceu. Fato, aconteceu. Ah, mas você tá doido? Não, tô doido não. Pesquisa e você acha alguma coisinha. Vá para a meditação que você encontra o resto. Está escondido. Meditação você sabe qualquer coisa. Porque você ultrapassa o limite do tempo. Vai para o outro lado. Aí você vê coisas. Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, deve ter isso, eu encontrei com uma terapeuta amiga minha aqui em Manhuaçu. E eu disse para ela, ontem eu estive no centro da Terra, me senti lá dentro, no centro da Terra. Ela falou assim, como é que é isso? Como é que você explica isto? No centro da Terra, você é no centro da Terra. Vidas debaixo da Terra, que pegam de ponta a ponta. Tecnologias extremamente avançadas que o ser humano não tem o menor acesso. Mas que o poder dominante sabe isto. Mas sabe também que não pode tocar lá. Mas já perceberam que existe um campo eletromagnético saindo da própria Terra, dessas profundidades, que hoje é atingida, que hoje é captada por sistemas eletrônicos em cima do planeta, assim, aqui na Terra. Aqui. Como também, isso aí é os intraterrenos, que vivem lá. Vivem, tem vida lá de baixo. Falou, se o Jairo está ficando doido? Não, eu não estou ficando doido. É aquela coisa, você precisa acreditar no Jairo? Não precisa acreditar no Jairo, pelo amor de Deus. Nem podem, nem devem acreditar. Devem ir atrás da informação. Devem pesquisar um pouco, o que faltar, vá para dentro de você, concentre e vá para o outro universo, para você ver o que está do outro lado. A existência da vida. Aí você vai entender que Deus não é esse ser limitado que só fez um planetinha Terra e botou um punhadinho de gente morar e viver, não. E fazer a bagunça que estamos fazendo, não. Matando pessoas, destruindo natureza, matando animais, à toa, saindo com espingarda para caçar. Um atacando o outro ali. O que está faltando agora é pegar gente para comer, mas tem outra coisa que acontece nesse planeta, coisa horrorosa. Existem nesse planeta aqui, em cima da Terra, seres humanos que pegam crianças de em torno de 6, 7, 8, 9, 10 anos, normalmente vai até uns 6 ou 7 anos. Raptam essas crianças e colocam essas crianças para sofrer, torturam ela e retiram da coluna, lá da parte do corpo, um pequeno líquido, que é a essência da vida, que é um líquido que faz a criança crescer, sabe? Desenvolve os ossos, essas coisas. Tira isso de lá, para vender para milionários. Isso existe? Sim, isso existe. Tortura a criança até morrer, por isso tem muitas crianças que são raptadas por aí. Isso é sério? Ah, sim. Isso é muito sério.
Como também existem jovens, novas, bonitas, meninas lindas, que são capturadas para viver no mundo do sexo, que são obrigadas a fazer isso, a favor de milionários também. A bagunça, olha a bagunça, o tamanho da bagunça que o ser humano está sendo capaz de fazer. Mas acontece que lá no passado, muito antes dessas coisas acontecerem hoje, lá no passado, alguém colonizou o planeta. Deixou nós aqui. Aí nós criamos tudo. Criamos religiões, criamos políticas. Aquele que se achou mais inteligente se colocou no poder, escravizou pessoas, pregou gente na cruz e veio fazendo essa coisaiada aí. Só que quem colonizou o planeta não gosta muito dessas coisas. Então eles precisam voltar. Se eu disser que eles estão de volta, você vai acreditar em mim? Não, não vai. Não vai acreditar. Não precisa também acreditar em mim. Precisa. Isso aí, você não vai conseguir pesquisar. Você vai conseguir falar mais ou menos, igual eu estou falando mais ou menos. Se você não vai conseguir pesquisar. Porque o que está atrás da existência dos acontecimentos no mundo vai além, muito além do conhecimento do próprio poder dominante, que envolve o sistema e a igreja. Mas tanto o sistema dominante quanto a igreja, ou juntando os dois que dominam, sabem dessa situação. Sabem disto. E eles não combatem, por exemplo, essa prostituição brava que está aí, não combatem essas coisas, não combatem. Não bate de frente. E por que não bate de frente? Porque existem os interesses ali no meio. É igual aquela história, né? Eu conheci um cara que vendia droga e que foi preso pela polícia e que foi solto porque o juiz usava droga. Queria a droga dele. Então esse aqui não vai prender, não. Eu conheci gente assim. Conheci, já aconteceu. O país nosso tem disso. Tem polícia que usa droga. Por incrível que pareça. Como também tem polícia que faz tudo certinho, que obedece às regras, que corrige, que faz certo, que exerce a profissão dentro do comando divino. Mas tem aqueles também que exercem o comando dele dentro do poder da escuridão. Sabe? Alimenta da raiva, do ódio. Tem. Toda a sociedade, todo campo da sociedade tem disso. Como está hoje, por exemplo, eu vou colocar tudo isso aí, essa questão aí. Porque tem seres aí. Para mudar essa história. Acontecendo já, hoje. Vamos descobrir depois aí. É bom a gente falar isso agora, porque depois alguém já falou sobre isso, eu já escutei sobre isso. Vai até esquecer de mim, mas vai lembrar que foi falado. Aí vão pesquisar, e vão achar. Opa, isso tem sentido. Isso é verdade. É igual essa história da política aqui no Brasil. Não é que eu estou falando pra gente no exterior também, mas aqui no Brasil tem isso. Lá no exterior deve ter também. Eu não vou lá, eu não sei como é que é, mas deve ter também. Porque isso é coisa de mundo. Aqui no Brasil, por exemplo. Nós vivemos um país, uns anos atrás, quando eu era menino, na época do regime militar. Aí depois veio a questão da democracia. Aí disse que tinha que mudar tudo. A igreja católica apoiou a mudança. Sair do regime militar, entrar para a democracia. Apoiou a mudança. A igreja católica trabalhou muito para ajudar o PT
a chegar no poder, ajudou o Lula a entrar no poder. A Igreja Católica fez isso. E não vem falar para mim que não fez, não, porque fez, porque eu fiz campanha. Eu, dentro da igreja, eu era pregador de evangelho, e dentro do evangelho eu pregava a questão da sociedade, da conscientização política, fazendo cursos e dando palestra. Eu fiz isto. Em apoio à política partidária da esquerda. Eu fiz isso. Hoje eu tenho vergonha de ter feito. Vergonha de ter feito isso. A igreja apoiou. Mas, quando as coisas começaram a dar ruim, a igreja não comprou a briga também não. Saiu fora. Hoje a gente vê, assim hoje a gente vê também. Pastores xingando o Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro. Nós vemos padres falando mal do Bolsonaro. Nós vemos pastores rezando, torcendo para o Lula voltar. Hoje nós vemos padres rezando, torcendo para o Lula voltar. Quer dizer, quem está certo? Aí o povo. E o povo, como é que fica? O tempo está passando e está acontecendo uma coisa muito importante. Que o povo não está mais aqui para ficar seguindo cabeça de padre e de pastor, mas não. E nem cabeça de político, mas não. O povo está fazendo a melhor coisa que o povo está fazendo hoje é questionar. Está aprendendo a questionar. E precisa questionar essa questão do passado. Precisa questionar isto. Não precisa acreditar em mim e nem precisa acreditar em ninguém que está na internet. Quem é que está falando a verdade? Mas precisa de dar uma questionada e pensar assim, pera aqui. Antes de Jesus, antes do Buda, antes de quem? Como é que foi? No tempo dos sumérios, como é que é? E esse papo de vida intraterrena? E esse papo de extraterrestre? E essa história de OVNIs? E essa história que agora o Papa Francisco falou? Que está concordando com a história do Big Bang, que a igreja toda a vida nunca fala, sabe, toda vez escondeu esse papo. Agora está começando a entregar os pontos. Está começando a falar assim, opa, aconteceu o Big Bang. Claro, vai falar devagar, mas vai falar. Vai chegar uma hora que o povo vai ter que saber que lá no passado, alguém chegou no planeta e povoou o planeta. De alguma forma, criou vidas aqui. Uma hora, eles vão ter que contar isso. Por que vai ter que contar? Vai ter que contar porque já estão sendo forçados a isto. Já começou a ser forçados a isto. A colocar a verdade. Para o povo saber. Daqui a pouco ninguém vai seguir. Daqui a pouco um padre vai falar na igreja, vai ser uma coisa não falar nada. Um pastor vai falar, vai ser uma coisa não falar nada. Porque o povo vai começar a perceber que existiu uma história que foi escondida. E vai começar a ir atrás desta verdade. E vai começar a questionar por que a igreja escondeu isto de nós. Porque quem esteve no passado está de volta. Está de volta. Hoje nasce crianças com a mente aguçada. Eu falei um dia desse, eu falei sobre isso um pouquinho. Hoje nasce gente com a mente aguçada. Super inteligentes. Super cheio de luz. Com grandes habilidades de visão. Que ultrapassa limite de crenças. Que já vem bloqueadas para entrar crença. Não vai entrar crença. Aqui não entra crença. Nós somos nós. Que o pai, mas a mãe vai tentar ensinar e vai falar assim, não, não é assim não. É aqui. Vamos chegar a uma época em que os filhos vão ensinar para os pais a verdade dos fatos.
a verdade dos fatos. Você vai ter que passar muito tempo, porque vai ter que morrer. Gente da minha idade aí, cabeça de pau da minha idade, vai ter que morrer tudo. Morrer tudo. E deixar esses novos crescer para mudar o planeta. Para parar de deixar acontecer essas menininhas novas aí, virando peteca na mão de bandido do poder. Essa é a realidade. Igual essa história da maconha. A maconha faz mal. Não pode, mas a polícia pita. Alguns usam droga. Alguns policiais usam drogas. Mas prende o outro que não é polícia. Não é assim? Ah, é claro que eu falar essas coisas lá do passado, que houve gente inteligente, que aconteceu, que foi ensinado por seres da outra dimensão, que esteve aqui no planeta, que fez um montão de coisa, e que agora eles estão voltando, porque mandaram para cá os Greys primeiro, os Greys. Pequenos seres com a mente limitada de raciocínio, apenas para pilotar uma máquina. Mas que não tinha muita defesa. Já vieram para ficar, foram capturados pelas forças americanas. Alguns foram capturados aqui no Brasil e foram levados para lá. Numa época que não tinha essa coisa da internet que eu tenho hoje. Essa barulhada de internet aí. Hoje, se cair uma nave espacial aí em cima de uma montanha dessa aí, no meio do mato desse aí, hoje, se acontecer isso hoje, vai todo mundo lá de celular filmar. Aí não tem ninguém que segura. Mas naquele tempo não tinha celular para filmar, não tinha nada. Se você tivesse uma câmera de fotografar e tirasse uma foto, você era pego, era preso, igual aconteceu naquele tempo. Prenderam muitas pessoas, mataram pessoas, porque algumas pessoas encontraram vestígios, acompanharam história de OVNIs, de seres de outro planeta que veio aqui na Terra. Mas a igreja sabe disso? Sim, a igreja sabe disso, mas por que a igreja não fala sobre essas coisas no altar? Por que o pastor não fala isso no púlpito? Ah, porque quer esconder, quer fingir que não está sabendo. Mas vai chegar uma hora que todo mundo vai saber, porque hoje tem um bucudo que nem o Jairo, que sai gritando por aí, falando coisas. E essa conversa minha faz tudo. Faz gente da minha família me ignorar, ter vergonha de mim, faz amigos me afastarem de mim, não querer nem chegar perto de mim, faz até mesmo, quem sabe, as redes sociais, não querer nem que eu chegue diante de uma filmagem, diante de uma câmera. E para falar isso aqui tem que ter coragem. Porque se eu gravar um vídeo para postar e eu assistir depois, eu posso ser envolvido por um campo de medo e não postar. Mas aqui não, aqui é na live, aqui é direto, é na linha, todo mundo está me escutando, estou falando, está me escutando, está assistindo aqui, na presença, agora. Então não adianta nem depois eu falar que não... Mesmo que eu cancele o vídeo, mas já foi. Alguém já compartilhou durante a live, alguns fazem isso. Alguns copiam isso pra lá, arruma jeito, bota no computador, grava. Então o Jairo tá falando. Tem que ter coragem. Pra ter medo, não. E assumir isso não é fácil, não. Porque lá no passado eu pensei, eu acho que eu não vou ter coragem de dizer pra todo mundo que eu não sou católico mais. Eu não sou católico mais, não. Você é espírita? Não, sou espírita também não. Porque eu enjoei de ver religiosos falar mal dos espíritas. Às vezes eu tiro um chapéu para quem é espírita, eu tiro um chapéu. Já observou que as pessoas que são espíritas são as pessoas que menos prejudicam pessoas? Dificilmente você vê falar com um espírita, uma pessoa que é do centro espírita, que é espírita, que trabalha no mundo espírita. Dificilmente você vê essas pessoas, por exemplo, andar armadas, matar pessoas. Você não vê. Você não vê essa gente fazer isso. Não é verdade? Você não vê os espíritas fazerem isso. São pessoas boas. São pessoas boas. Mas às vezes nós que somos católicos, que somos evangélicos, nós prejudicamos pessoas. Maltratamos pessoas. Lá no passado, era assim. A esposa do fazendeiro entrava na igreja, a escrava ficava do lado de fora. O carrasco era religioso,
E o negro era acorrentado. Essa história de ser de maltratar o ser humano, isso é velho. Muito mais velho que minha avó, nascida 1000 vezes. Muito mais, muito mais. E você acha que um ser lá do passado, que criou tudo isso, está gostando disto? Você acha que um ser lá do passado, que muito tempo depois nasceu aqui, ensinou a verdade, foi pregado na cruz, por isso, Jesus, você acha que ele está feliz com estas coisas? Com esses padres falando mal do presidente? Com esses pastores falando mal do presidente? Falando mal do candidato ao adversário? Você acha que Jesus está feliz com políticos e padres e pastores e ficarem brigando entre si? Será? Jesus gostar disso? Não. Jesus não gosta disso. Nem Cristo, nem Buda, nem ninguém. Mas outros maiores, outros muito antes, também aconteceu. Outros seres divinos. Agora não vem dizer para mim, isso é mentira. Ô Jairo, você está com mentira. Então é mentira. Então nunca teve um ET aqui. Então nunca aconteceu uma nave cair aqui na Terra. Então essa conversa, então, que os americanos têm extraterrestres, seres lá escondidos, congelados, lá nos Estados Unidos, na área 51, então isso é mentira. Isso é mentira não. Ah, mas por que está falando isso? O que tem a ver com o mundo espiritual? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como que eu vou falar da espiritualidade, fazer o pessoal entender a espiritualidade, se o pessoal não conhece a verdade? E qual é a verdade? A verdade é que lá no passado, o ser humano tinha o poder de fazer coisa, lidava com seus mestres, com seus deuses, lidavam com eles, como pai e mãe lidavam com seus próprios filhos. Eles viviam assim naquele tempo. 30, 40 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Verdades. Muita gente está presa em uma história de Jesus de 2000 anos para cá e antes. Como é que era o ser humano antes? Ele era bonzinho? Não, não era bonzinho não. Mataram Jesus. Não era bonzinho não. Então essa coisa esse sangue reptiliano, essa coisa ligada ao ódio, que está no cérebro humano, desse DNA, essa mistura que foi criada, esse pessoal está lá, né? Faz parte hoje dos intraterrenos, que provocam hoje a demolição das geleiras, que um dia vai acabar inundando essas orlas marítimas todas aí. Vai demorar um tempo ainda. Mas pretende assustar, não. Mas são verdades. Ah, mas o Jário está falando loucura. Não. Falou loucura, não. Lá no passado aconteceu coisas. E essas coisas foram escondidas aqui, até hoje. E hoje, esses pregadores, no lugar de contar a história do passado na sua íntegra, preferem falar mal dos governos. Prefere brigar religião com religião. Já observou as religiões como é que fazem por aí? Primeiro tem uma, depois os pastores brigam, aí divide, faz duas. Depois briga de novo, aí faz três. Depois briga de novo, aí faz quatro. Briga de novo, faz cinco, vai aumentando a religião. Um brigando com o outro, criando, igual as células do corpo. Vai morrendo e vai criando, vai reproduzindo. Igual o átomo, né? O elétron vai dividindo. Igual nós fazendo gente. Autocriação. O ser humano está fazendo isso nas religiões, partindo. Mas quem está perdendo é quem está assistindo.
Uma hora esses seguidores de religião vão entender uma coisa. Seguidores de política vão entender uma coisa. Olha, eu tenho que levantar cedo e trabalhar. Eu preciso ter poder. Eu preciso aprender coisas. Eu preciso de aprender coisas. Preciso de aprender. Como é que eu faço para me aprender? O senso do poder. O senso do poder. Aquela coisa lá do passado. Que as pessoas tinham e que foi perdida no tempo. Conhecimentos riquíssimos, 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 riquíssimos. Que hoje poderia estar aí na nossa mão. Eu conversei, deve ter uns 2 ou 3 anos atrás, com um amigo meu, não posso falar o nome dele aqui. A gente estava no botequim, tomando uma cachaça. Aí saiu um assunto de esse papo de universo, essa história de Adão e Eva, que não sei o quê, esse papo. Aí ele falou assim para mim, ô Jairo, eu vou te falar para o seu negócio. Deus é tão bom, deu tanta sabedoria para nós, e nós não soubemos usar da sabedoria, do conhecimento, do poder que Deus deu para nós. Um cachaceiro, um bebedor de cachaça falando isso comigo. Um homem sem escola, sem estudo nenhum, mas falou uma coisa lá no profundo. Ele falou assim, ó, a verdade é tão grande, Jairo, que se nós soubéssemos, se todo mundo soubesse do poder que tem, não precisava nem de trabalhar. Eu falei, não precisava nem trabalhar. Eu falei, como? Não, porque a gente plantava lá e sabia que ia crescer, dava uma hora, pronto. E vai ser assim. Ia fazer assim. Deixa eu arrumar essa câmera aqui que sujou. Eu tenho alguma coisa aqui. Chegou uma luz aqui, muito clara em minhas costas, estou estranhando. Não estava assim antes, quando eu comecei a live. Agora, estou meio sumido aqui no meio dessa luz. Estou entendendo. Porque eu estou limpando a câmera, você, mas parece que não é a câmera, não. Tem uma coisa aqui que está fazendo ficar tudo muito claro atrás de mim. A cor da cortina sumiu. A cortina sumiu. Eu estou um branco. Mas não tem problema, não. Eu estou falando, você está me vendo, me ouvindo, tá bom. Mas é isso que eu queria colocar aqui hoje. Para a gente acordar para a vida. Eu não estou falando para ninguém abandonar a igreja, mas estou falando para questioná-la. Vai lá e pergunta para o padre. Ô padre, me fala uma coisa. O senhor poderia falar para mim aquela história dos sumérios, dos incas? O que o senhor acha dos extraterrestres? O que o senhor acha essa história aí, que lá nos Estados Unidos tem um ser lá dentro da geladeira? O senhor acredita nisso, padre? Chega, você que é da igreja evangélica, chega lá no pastor e pergunta para ele essa coisa. No mundo espírita, eu não sou espírita não, hein? Deixar claro isso, eu não sou espírita. Mas eu admiro. Porque eu não lembro quando, nem sei se eu já vi um espírita, uma pessoa que é espírita, andar armada, brigar na rua. Ele só tem uma conversa macia, calma, tranquila. São pessoas que gostam de ajudar pessoas. São pessoas que vivem o amor dentro delas. São pessoas que sabem somar, sabem ajudar. São pessoas assim. Estou puxando o saco dos espíritas, não. Mas eu questiono. Mas não sigo também, não. Nenhum. Eu não estou aqui nesse planeta para seguir religião. Eu segui religião um tempo atrás. Eu fui católico, segui a igreja católica um tempão, fui pro seminarista, queria ser padre, tive uma vocação, tá, mas não sei o que, essa coisa toda. Não ia dar certo também. Porque depois que eu descobrisse toda a verdade, eu ia fazer igual muitos padres tá por aí, larga tudo e casa. Larga tudo. Não precisa de jogar pedra na igreja, mas eu não estou jogando pedra na igreja. A igreja precisa desistir? Ah, sim. As igrejas precisam desistir. Mas as igrejas precisam falar a verdade. E não fazer uma mentira vir a verdade. Dizer que isso não existe. Falar que não tem extraterrestre. Falar que não tem vida debaixo do chão. O mundo draconiano. Lá de baixo, reptiliano. Seres, vida. Com uma tecnologia extremamente avançada. Que aqui na Terra não tem ideia. Sabe nada.
Olha, nós aqui em cima do planeta, assim, no solo, terreno, com tudo que temos aqui de tecnologia, com tudo, tudo, é lixo, é lixo. Perto da tecnologia que está debaixo de nós, é vasto, é enorme. Que pega toda a Europa de fora a fora, de baixo, de cima e baixo, de fora a fora. Cidades enormes debaixo do chão, debaixo, enorme, enorme. Aí fica assim, mas como é que eles arrumam para viver lá? Lá não tem luz? O peixe também precisa de luz. Não, o peixe está vivo dentro d'água. Nem sempre precisa de luz. Como é que é? Não, tá. Essa lâmpada daqui está acesa. Tem um gerador em algum lugar fazendo luz para vir para aqui, para minha casa. Mas quem é que ligou o gerador das estrelas? Para fazer ela ficar brilhando? Vai ver a estrela de longe, uma luz. Você vê o planeta Terra de longe. De longe ele é só uma estrelinha. Mas é uma estrela mesmo, você olhando aqui é uma estrela. Você chega lá, aí você vai chegar perto, uma bola de terra, com água, nada com luz, nada a ver com luz. Mas é uma estrela olhando de longe. Como é que você explica isso? E as pessoas estão acorrentadas, às vezes eu acho assim, é tipo um cabresto, sabe que negócio que é cabresto? Bota um cabresto na gente, puxa a gente, vem pra cá, vai pra lá. Você vai acreditar aqui, ó. É aqui que você tem que acreditar, meu filho, é aqui. Se você chegar perto de um padre, de um pastor, ou de um político, ou de qualquer um, e fazer umas certas perguntas, questionar certas coisas, ele vai dizer, sim, menino, isso é história. Ih, não acredito nisso não. Ih, não acredito nisso não. Morrendo de medo de perder poder. Morrendo de medo de perder poder. Acredito nisso não. Aí vive na ignorância. E a ignorância de muita gente que segue a igreja é tão grande que eles conseguem rezar, pedir a Deus tudo, pedir a Deus, a um Deus separado deles, não veio um Deus dentro deles, não ensinaram isso, porque lá no passado foi ensinado exatamente isso. O Criador da vida, eu estou aí dentro. Eu estou aí dentro. Você pode fazer tudo. Vamos embora, mas você tem a força aí, tem a força. Isso foi ensinado. Então eles tinham a força mesmo para fazer coisa. Vou dar uma pedra de lugar sem muita coisa, sem muito problema. Tinha poder para isso. Foi perdido no tempo. 1000 anos, mais 1000 anos, milênios, 1000 anos, foi passando. Milhões de anos, sei lá quanto tempo. Foi passando. Até os últimos que nasceu começar a ver essas coisas. Mas existe muita coisa ainda que está escondida. Eu sei de muitas coisas que não tem como falar numa live só. Num vídeo, meia dúzia de vídeos. Tem muito tempo que eu venho falando aos pouquinhos. Eu sempre falei, tem que falar aos pouquinhos. Se jogar de uma vez, um monte de terra em cima da formiga, você mata a formiga. Então tem que ser na lenta. E na lenta... E porque foi na lenta que eu fiquei encabrestado, ensinado desde criança a andar puxado pelo cabresto. Meu filho, isso aqui não pode não, é pecado. Isso aqui pode também não, isso aqui é pecado. Pode que lá não, também não, é pecado. O tanto que a igreja falou dos homossexuais. O tanto que a igreja condenou os homossexuais, os gays. Hoje eu conheço padre gay. Eu conheço padre gay. Pagar a língua, né? Fica aí, criticando. Eu estou dizendo para ninguém largar ninguém, mas estou dizendo para todo mundo questionar onde está. Por que você é filho de fulano de tal? Com fulano de tal? Por que seu pai não é uma outra pessoa? Por que sua mãe não é uma outra pessoa? O que fez você gostar da sua esposa? O que atraiu a sua esposa para você? O que fez você gostar de uma mulher e depois não dar certo com ela e você viver com outra? Largá-la, abandoná-la. Precisa de saber dessas coisas? Preciso saber dessas coisas, sim. Preciso saber dessas coisas.
Por que ele precisa saber? Para você entender a criação. Entender que Deus ele é ilimitado. Para entender que eu não posso ficar jogando pedra aqui e ali. Para entender na minha linha de DNA, que o meu DNA é o DNA da vida. Que vida? Vida para mim é luz. Quando eu falo acorda para a vida, eu estou falando acorda para a luz. O nosso DNA é DNA da luz, DNA divino. DNA do todo, centelha. Acordar para essa centelha. Para esse poder interno. Para essa força interior. E começar a ficar preparado. Porque já existem no nosso planeta hoje, já existem. Vamos falar disso depois, com calma. Já existem neste planeta hoje seres da outra dimensão encarnados. Aqui. Seres, você olha, é um ser humano. É um ser humano. Mas se você entrar na mesma vibração dele, você vê que vocês dois vão conseguir a perceber que vocês são a mesma coisa. Você vai conseguir ver ele no formato dele, na realidade dele. Mas também tem aqueles seres que virão de verdade, assim, como os outros, né? Não vai descer numa nave, vai descer do sol, vai descer numa luz, como é que vai ser? Aquele papo, Jesus está voltando. Pergunta para um pastor, para um padre. Eles estão pregando tanto que Jesus vai voltar, que Jesus vai estar voltando, mas voltando que jeito? Que jeito que ele vem? Ele vem numa nave espacial, descendo num raio de luz? As igrejas serão arrebatadas. Como é que vai ser isso? Os pastores criou esse nome, mas não sabe explicar isso também não. Sabe explicar não. Porque nem eles sabem, nem porque eles estão... Eles sabem que eles precisam de falar daquele jeito porque tem habilidade para falar. Igual eu tenho. Eu tenho habilidade para falar. Com essa habilidade que eu tenho, eu poderia ser um pastor hoje. Já fui convidado para ser pastor. Depois que eu larguei a igreja católica, fui convidado para ser pastor. Eu fui. Eu poderia ser pastor hoje, estar dirigindo aí uma igreja aí com umas 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, sei lá, e recebendo dinheiro. Poderia estar morando numa casa boa, tendo um carro de luxo. Eu poderia estar fazendo isso hoje, olhando a minha capacidade de lidar com pessoas, com o poder do falar, com minha autodicção. Eu poderia estar fazendo isso hoje, poderia estar rico. Chupando o sangue daquele que não entende nada, que não tem domínio de nada. E até usando essa capacidade para torná-los cada vez mais cegos, mais encabrestados. Poderia estar fazendo isso hoje, mas não. Eu gosto muito de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas eu fui atrás do dinheiro de um outro jeito. Eu nem pensei em... vamos dar uma aula aqui, vamos dar um curso. Eu tenho como dar um curso enorme de conhecimento através do Facebook. Através dessa página. E cobrar lá uma taxinha. E eu tenho certeza de uma coisa, eu acho quem paga. Mas eu não vim aqui para poder vender conhecimento. Eu não. Eu vim aqui para levar conhecimento. Levar o quê? Levar uma coisa que já está aqui dentro. Coisa que não se acha nos livros por aí. Porque muitas coisas que estão nos livros, eu não gosto muito de ler livros, não. Porque eu tenho medo de falar o que o cara está falando. Falar por ele. Quer dizer, usar o campo dele. Eu tenho medo disso. Morro de medo. Você diz que ninguém tem medo, não tem medo de nada, disso eu tenho medo. Eu tenho medo de, sabe... De não ser eu, não exercer o divino aqui dentro de direito, exercer o conhecimento do outro. Então eu prefiro não ler, eu prefiro ficar mais quieto no meu canto para meditação e assistir o cenário, ver essas crianças sendo assassinadas, vendo essas meninas sendo prostituídas, sendo massacradas na mão de poderosos.
vendo padres e pastores ganhando dinheiro de políticos, chorando escondido. Porque não é fácil ver isto. Não é fácil. Depois que você vê o mundo todo torto, bastante torto, você não consegue mais pensar naquele mundo de riqueza. Eu ter a minha casa bonita, eu ter isso, eu ter aquilo, enquanto aquele irmão meu que está lá, às vezes não tem um prato de arroz com feijão para comer. Às vezes está com dificuldade de pagar a conta de luz. Mas como eu estou no poder, para mim, que se ferre para lá, que se dane. Eu vou vender meu produto. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mente reptiliana. Mente covarde. Mente podre. Mente mentirosa, falsa, com elas mesmas. Aí não adianta. Não adianta. Isso é geral, isso é geral. Infelizmente é isso. Mas tudo bem. O tempo está passando. As manifestações de muitas coisas por aí vão acontecer dentro da consciência de Gaia, da consciência do planeta, vão ser muita coisa. Por causa dessas maldades que tem por aí. Que está criando coisas. Mas também que está fazendo com que está forçando também a chegada dos seres de luz neste planeta, do jeito deles. Já estão chegando já, né? Um aqui, outro ali, outro lá, já estão chegando, já estão por aí, soltos. Só que às vezes a gente está tão preso no mundinho nosso, que, sabe, tão preso nessas crenças malvadas, que a gente não consegue acessar esses seres que estão bem à nossa frente, bem no nosso meio por aí. Gente que a gente se relaciona, talvez, às vezes, relaciona. Às vezes nós não temos olhar para isso. Às vezes nós preferimos o tempo todo ficar observando o defeito das pessoas, não a qualidade delas. Que é mais fácil, sabe, né? Olhar o defeito dos outros, né? Ah, fulano gosta de mim, fulano é perigoso, fulano é isso, fulano... É mais fácil fazer isso. Mais fácil. Não é? Prejudicar o outro com pensamento, com palavras, com críticas, é mais fácil. Mas e eu? Mas e eu? Às vezes a gente chora quando a gente vê tanta coisa difícil por aí. Tanta coisa difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas precisa existir as igrejas. Fazer o quê? Precisa existir a política. Precisa existir nós aqui. Precisa. Tem que existir. Tem que existir a polícia. Como diz o outro. Tem que existir a escuridão para a gente dar valor à luz. Tem que existir a dificuldade para a gente dar o valor, o conforto. Talvez essas pessoas que reclamam da vida, se der para ela hoje 100 mil reais, ela torra tudo e não arruma nada, porque ela não construiu aquilo. Não construiu. Então nós podemos construir tudo na nossa vida. Com o tempo. E não ficar pensando muito em dinheiro, não. Temos que amar o dinheiro, apaixonar pelo dinheiro, querer o dinheiro e usar todo o talento que nós temos em benefício da luz, em benefício do amor, em benefício do ajudar. Porque o ajudar os outros, o ajudar, gera na nossa vida a riqueza que a gente precisa. A primeira riqueza que gera é a paz. A paz interna. Sabe? Eu quero passar aqui, eu estou passando aqui, estou indo embora, que já são 19 horas e 59 minutos, se eu não estiver errado aqui, se eu não estiver vendo errado, né? Eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante, pedir para muita gente fazer isso, porque tem gente fazendo isso aí, por aí, não é? Evite muito ficar dentro de casa fazendo nada. Invente sempre uma coisa para fazer. Não no sentido todo dia, aquela coisa agarrada, não. Sim, tem uma coisa, sabe? Se você está desempregado, arruma um jeito de trabalhar em alguma coisa.
ocupar a mente com coisa boa. Tem nada para fazer? Quer ir para a internet? Pesquise coisas ricas. Escutar coisas boas. Enche a alma de conhecimento. Se quer ir para a internet. Se tiver jeito, arranje um dinheirinho, compre um livro bom. Estude, aprende. Vai atrás do conhecimento. Busque conhecimento em todas as fontes possíveis. Todas as fontes possíveis. Mas não fique preso nas amarras do conhecimento falso que tem por aí. Não precisa de acreditar no Jairo. O Jairo não é, vamos falar assim, aquele cara que fala tudo certo para você, talvez, mas não precisa. Questione o Jairo, questione as outras coisas que você pesquisar. Ir atrás do conhecimento é ler uma coisa, ouvir outra coisa, mas ir para o silêncio não é concordar com esta coisa, é questioná-la. Não é que negócio, você vai para a igreja, o padre falou, o padre falou, é desse jeito mesmo. Você não questiona o padre. Aí o pastor prega lá, você viu o que o pastor falou? É verdade mesmo, o pastor está certo. Sem questionar. Aí vai lá, compra um livro lá, lê um livro. Aí eu aprendi uma coisa no livro e tal. É verdade mesmo. Sem questionar o livro. O autor, o cara que escreveu, que está atrás daquilo. Aí vai lá, escuta uma outra coisa. É verdade mesmo, sem questionar. Não, tem que parar com isso, gente. Tem que parar. Vou passar a questionar o Lula, questionar o Bolsonaro. Eu não vou ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente que muita gente fala que ele é o salvador da pátria, e nem vem dizer que Lula é salvador da pátria. Vamos questionar. Olhar para dentro de si e falar assim, e aí? Aí dentro tem um eu interior, luz pura, que sabe onde você tem que ir. Não vai atrás do presidente nem do ex-presidente. Vai atrás da sua consciência. Vai atrás da sua meditação. Vai atrás da sua luz. Vai atrás do seu conhecimento. Para você não ter que ir atrás daqueles que fabricam a sua cabeça, fabricam a sua mente. Que é a mídia que está aí. Porque a mídia não faz outra coisa. Ela não sabe fazer outra coisa. O negócio da mídia é o seguinte, é fazer você acreditar que crocodilo é cocô de grilo. A mídia cria toda uma parafernália para fazer com que nós possamos fazer papel de idiotas. Essa é a realidade, fazer papel de idiotas. Aí depois a gente está numa igreja, muda de igreja, está num partido político, muda de partido político, vota num candidato, arrepende, faz tudo errado. Porque nós estamos seguindo a mídia, fazendo papel de idiota. Mas a gente está sempre acordando que assim, ontem eu fui palhaço, hoje eu não sou. Ontem eu fui besta, hoje eu não sou. A gente estava mudando isso aí aos poucos. Tá certo? Eu só queria dar esse recado aqui hoje. Falar um pouquinho sobre isso aí. Mas o que eu queria mesmo colocar no todo era essa questão da presença dos seres que aqui estão. E daqueles que estão chegando, que estão nascendo, e daquele ser que fez parte lá da época dos sumérios, na época dos incas, dos astecas e dos maias, que ensinou aquele povo lá uma cultura. Eles estão de volta. É só isso. Eu queria muito falar sobre isso. Profundamente a gente fala depois, com calma, na lenta. Vamos na lenta, que na lenta a gente chega lá. Tá certo? É isso aí, gente. Eu quero agradecer profundamente o carinho de todos vocês. São 20 horas e 5 minutos aqui no Brasil. Quero agradecer você que está aí no exterior, que me acompanha.
Eu quero pedir a todos vocês, por gentileza, mais uma vez, me ajude a levar conhecimento, vai até o meu canal, se inscreva lá no meu canal, participe aqui das minhas lives, assista meus vídeos que eu postar tanto no canal, ou no Facebook, ou aqui na página, assista meus vídeos, compartilhe isso dentro daquilo que é possível, não coloque meu vídeo num grupo para aborrecer ninguém, só coloque lá se aquilo for permitido, faça a coisa certa, sabe? Não alimente de ódio, de raiva de ninguém por aí, compreenda a fraqueza das pessoas, o erro das pessoas, entenda que todos nós, mesmo a gente fazendo coisa errada, existe uma luz, existe um Deus lá dentro, querendo se libertar, e nós não podemos brigar contra essas pessoas, porque estaremos brigando contra o próprio Deus que está nelas. Elas não sabem o que fazem, temos que perdoá-las como ser humano e conversar com elas como ser divino, porque Deus está dentro de cada pessoa, Deus está dentro de cada existência, Deus está aqui, está aí, você, agora, Deus está. Simplesmente Deus está porque Deus simplesmente é a existência em todos nós. Por isso Deus é poder em tudo, que faz a planta crescer e que decreta dentro de você aquilo que você quer para você que aconteça amanhã. Então você pode dizer, eu quero isso para mim. Então é Deus que fez todas as coisas que está dentro de você como ser, Ele que faz essa coisa ser. Não precisa ter medo, não precisa duvidar, pode ter segurança, pode ditar suas regras, pode decretar suas coisas, porque esse Deus que construiu todo o universo, que povoou o planeta, que criou o Big Bang, que teve o orgasmo cósmico, esse mesmo Deus, Ele está aí dentro, Ele decreta, Ele faz acontecer, não precisa se preocupar. Mas nunca deixe o ego tomar conta. O ego é aquele negócio de falar assim, oxa, eu fiz um milagre, eu fiz coisa, sair contando para os outros, não faça isso. Aqui que você fizer de bom, guarde o seu silêncio, agradeça a você mesmo esse Deus aí dentro. O bem não é para sair por aí gritando, eu fiz, subir no palanque, sabe? Se você fizer um bem para alguém, peça essa pessoa silêncio, não deixe que ela conte aquilo para os outros, sabe? Ajuda a pessoa e fala para ela, não fala que eu te ajudei, não, por favor, fica calado que eu te ajudo de novo, se você puder, mas não conta para os outros, não. Eu estou fazendo um bem aqui, estou te dando um dinheiro, estou te dando uma roupa, estou te dando uma comida, estou fazendo isso aqui, sei lá, estou fazendo uma coisa, eu te arrumei um emprego, eu arrumei um trabalho para você, mas não conta para os outros que eu fiz isso, não, porque isso não é bom para mim, isso me prejudica. Então essas coisas, sabe? Não alimente do desejo do aparecer, decrete dentro de você a alta pureza de alma para que você fique altamente purificado, para você ter acesso a esses seres que estão andando por aí afora, para você ver o estado de ser deles como eles são, sentir a energia, conversar através da própria mente, sabe? Pegar o conhecimento sem ter que ler nada, livro, nada, sem precisar de internet, de pesquisar, nada, não precisa disso, não precisa dessas coisas, mas, enquanto isso acontece que não acontece, pesquisa o que está lá que foi colocado pelo homem. Mas lembre de uma coisa, muita coisa que foi colocada lá foi para enganar também, foi para enrolar, foi para encabrestar, foi para te botar a corda no pescoço. Acorde para a luz, acorde para a vida, tá certo? Então fica assim, meus queridos, um beijo no coração profundo, muito obrigado pelo carinho, estejam comigo sempre. Eu não sei se amanhã a gente vai estar junto, porque essa semana, amanhã já é uma semana já começa assim, uma semana corriqueira de trabalho, e a partir de amanhã, de acordo com o tempo, de acordo com as coisas que aconteceram por aqui, eu posso estar muito ocupado. Mas se eu não estiver ocupado, ok, eu dou uma passadinha assim. De repente eu entro do nada, dou aquele grito, opa, tô indo pra live. E se alguém quiser vir atrás de mim, sejam bem-vindos, tá certo? Compartilhem a live para todo mundo. Vá lá se inscrever no meu canal, me ajudem, tá certo? Eu não estou cobrando meu trabalho não, mas estou pedindo, por favor, se inscreva no meu canal, tá certo? Um beijo a todos, do fundo do meu coração. Eu amo cada um de vocês, só porque estão me assistindo. Valeu. Beijão.